Parabéns, você está assistindo ao programa Café com Direito. Fez uma boa escolha porque você está investindo no seu conhecimento. E aqui a gente vai aproveitar para fomentar mais esse conhecimento, porque eu estou na presença de Jonathan Barros Vita. E aí a gente vai explorar um pouco mais o que ele vinha falando no primeiro bloco. Se você não teve a honra de assistir, ele estava justamente falando sobre os tribunais administrativos municipais, o que exatamente falta. Quando você mencionou, no nosso estado da Paraíba só temos um, né? Um conselho, um tribunal. O que falta nos outros municípios? Vontade política, uma necessidade da própria população, falta legislação. O que de fato está faltando? Eu acho que é importante dizer, Sheila, para os telespectadores que estão começando a ver agora, que esses tribunais têm uma função social fundamental. Por quê? Esses tribunais estão próximos da população, representam os contribuintes, representam aqueles que pagam os tributos justamente pela composição paritária e, no caso municipal, essa situação é mais interessante ainda. Você tem o lançamento lá do IPTU, você recorre, é julgado por um fiscal e depois você vai recorrer para o secretário do município que vai julgar esse caso. E vai julgar de maneira parcial. Quando se fala de um tribunal administrativo, você tem o quê? Procedimentos administrativos estruturados e você tem essa composição paritária, em que o contribuinte tem voz, o fisco tem voz e vai ser tomada uma decisão. E esses tribunais têm uma função, como eu disse, social muito importante, de pacificação social. Porque muitas vezes conflitos de IPTU, por exemplo, são resolvidos por esses tribunais administrativos. Eles que, por exemplo, em caso de desdobro, que é um desdobro? Desdobro, você tem um terreno em que duas casas começam a surgir ali, duas famílias diferentes moram naquelas duas casas que estão no mesmo terreno, e esse terreno precisa ser desmembrado para fins de IPTU, por exemplo. E o Tribunal Administrativo Municipal é que pode resolver isso. E mais, esses tribunais administrativos é que dão direito à ampla defesa dos contribuintes, contraditório, e dão informações porque controlam legalidade. Eles controlam legalidade e fazem o quê com esse procedimento? Se o procedimento usado pela prefeitura para lançar, por exemplo, o IPTU está incorreto, quando é feito o controle pelo Tribunal Administrativo, aí a administração pública vai ter de mudar de postura e passar a operar dentro da legalidade. Quando, no caso de ISS, e temos aqui o ISS das Sociedades de Advogados, em que há toda uma controvérsia, quando ele for julgado pelos tribunais administrativos e essa jurisprudência for consolidada, todos os órgãos da administração pública têm de seguir essa orientação dada por esse órgão da administração pública, que aproxima, como eu disse, o cidadão da municipalidade. Então, o que precisa é, número 1, uma lei em sentido estrito para resolver, que depende de quê? De uma iniciativa do Executivo. Agora, a pergunta que o telespectador pode estar se fazendo é: e o custo disso? É verdade. O porquê não de isso ser fomentado já nos municípios, já que nós já temos um caso aqui no nosso estado. Né? O que nos leva a não investir? É porque a situação está cômoda? Aparentemente a situação está cômoda. E como eu disse, nem custo teria para o município. Por quê? Esses julgadores administrativos, que são do fisco, eles permanecem nas suas funções, em todos os tribunais administrativos é assim. Eles permanecem em suas funções regulares na administração pública e os contribuintes vão gratuitamente. Então, qual é o custo? É oferecer uma sala de julgamento? É oferecer uma pessoa para secretariar os trabalhos, para tomar conta dos processos? Os processos administrativos existem. Agora, é muito mais cômodo não julgar isso com um órgão paritário, com um órgão colegiado, e sim julgar dentro dos gabinetes dos secretários de finanças, que muitos são valorosos, mas não têm essa dicotomia, essa duplicidade de entendimentos para tomar uma decisão razoável no caso concreto. Lá no Conselho Municipal de Tributo de São Paulo, vou reiterar que é aquele que é mais próximo do cidadão e do telespectador, muitas vezes que está assistindo, nesses conselhos se decidem vários casos em que, por exemplo, o recurso é feito, Sheila, ele é feito em um formulário, porque o contribuinte pode fazer esse recurso sem a necessidade do advogado. Já tive casos em que veio uma planta
desenhada em uma folha de calendário usada. Nem por isso a gente deixou de julgar o caso do contribuinte. E nesse caso concreto específico da folha do calendário, o verso da folha do calendário desenhado à mão, a planta do imóvel, que era uma discussão sobre a área daquele imóvel para fins IPTU, nem por isso a gente deixou de julgar favorável para o contribuinte. Tivemos caso também que foi o próprio contribuinte lá tentar entender o que ele deveria fazer para não ser autuado, o que deveria fazer para resolver o problema. Então, esses tribunais administrativos dão interpretação da legislação tributária, vinculam os órgãos da administração e dão acesso justamente aos contribuintes. E é isso que a OAB quer. Acesso, transparência e legalidade dentro da administração pública. E a OAB, ela abraçar essa causa é de extrema importância, porque você falou para mim a palavra-chave em relação a isso, que é o acesso. Ter o acesso a um direito, um processo administrativo, né, que é essencial para você ter um julgamento correto. Né? Então, nesses outros municípios da Paraíba que não têm um devido processo legal, quantos contribuintes muitas vezes pagam indevido, né? Ficam com uma querela imensa, aí por não ter acesso a um advogado, é mesmo isso, ou então até não quer, ser tão complicado que aí às vezes tem isso, o próprio direito tributário, o cidadão, ele se vê como algo tão complexo, tão um bicho que ele prefere deixar, não vou pagar, porque pode sair mais caro para mim. E isso não, isso demonstra, né, que há essa possibilidade e é um direito, né, você saber que o seu processo administrativo está sendo julgado de forma paritária. Exatamente. Esse é o elemento fundamental. Julgamento imparcial, com independência, imparcialidade e julgamento baseado na legalidade. Sem isso, a gente não tem o Estado de Direito, sem isso, a gente não tem uma administração pública eficiente e transparente, que é o que o clamor das ruas quer, que é o que todos os advogados querem. Os advogados querem um Estado de Direito funcionando em sua plena capacidade e não um meio Estado de Direito. E mais, isso aí, essa paridade desses órgãos eu vou usar até um ditado popular para exemplificar isso. Peixe não vê água. O fiscal ele está tão imbuído da fiscalização dos tributos, da cobrança dos tributos. Muitas vezes existem metas de arrecadação tributária e que, por conta dessas metas, por conta dessa postura pré-ordenada desses agentes administrativos, eles simplesmente não conseguem ver essas outras nuances. Agora, e acho que a gente vai falar ainda sobre isso, Sheila, o que é muito importante é entender também que é um mercado de trabalho para os advogados. E é um mercado de trabalho muito desconhecido. Não, e assim até que os colegas têm que ver com outros olhos. Mas antes disso, Jonathan, não posso deixar de fechar esse bloco sem falar, e aí volto a agradecer, essa sua capacidade que foi de reunir aqui na nossa UAB, aqui no nosso plenário da UAB, né, nosso plenário mesmo, conferencistas de altíssimo nível. Né? Então, assim, eu tenho que parabenizar sobre isso e eu quero, e aí ouvir a sua impressão, qual foi a impressão diante dos nossos palestrantes que eles viram da nossa cidade, dos nossos advogados, desse interesse, e você, como mentor disso, né, eu espero que você fique animado e que retorne com esses eventos aqui para a nossa cidade. Eu acho que, como você ressaltou no início da apresentação, Chico, eu sou paraibano, tenho muito orgulho disso, meus pais vivem aqui, quase toda a família, tanto por parte de mãe como por parte de pai, são quase 70 pessoas que vivem aqui em João Pessoa e minhas raízes estão aqui. Então, o que eu posso fazer para dar de volta para a sociedade paraibana, para dar de volta para a comunidade jurídica paraibana, dar de volta para a OAB da Paraíba, no qual fui conselheiro do Núcleo de Apoio aos Estagiários, fui vice-presidente do Núcleo de Apoio aos Estagiários e fui vice-presidente da Comissão do Jovem Advogado também, aqui na OAB da Paraíba. E dar de volta à sociedade paraibana, dar de volta a essas pessoas que estão aqui, é fundamental. Trouxe vários amigos, e graças a Deus posso dizer isso, trouxe vários amigos, muitos deles vieram de maneira graciosa, ou seja, sem qualquer ônus para a OAB da Paraíba.
E fizemos um evento com a participação de 32 pessoas participaram das mesas do evento. Até você participou, pois né? E tentamos o quê? Democratizar as regiões do Brasil. Tivemos palestrantes da região norte. Verdade. Tivemos debatedores do Centro-Oeste. Tivemos palestrantes de Brasília, de São Paulo, do Paraná, debatedores de Florianópolis, Pernambuco, enfim, de todo o Brasil. E é essa oportunidade que eu tenho de dar de volta. Espero que, criando uma cultura do direito tributário, criando uma cultura dos eventos realizados pela ESA, do maior nível possível nessa segunda administração do nosso presidente Odon Bezerra, que deu um novo fôlego à ESA, e a ESA realmente está de parabéns. E aproveito aqui para dar os parabéns ao Dr. Bruno Bastos, que é o presidente da Comissão de Direito Tributário da Paraíba, e também ao Dr. Raoni Vita, que é o diretor de eventos da ESA. E olha, talvez eu digo que eu sou o mentor intelectual, fiz os convites aos meus amigos, a alguns caros amigos, professor Roque Carrasa, professor Heleno Taveira Torres, que foram meus professores no mestrado, que são amigos meus da minha convivência pessoal. E foi isso que eu pude trazer para a Paraíba. E acho que com isso a gente cria uma nova possibilidade e um novo marco no calendário dos eventos jurídicos paraibanos. Com certeza. E aí a gente vai deixar para o próximo bloco falar um pouquinho mesmo sobre esse mercado de trabalho para os advogados, que é o mercado de trabalho tributário. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito.